Geometria plana é o assunto da aula de hoje, então começamos falando de ângulos, nada melhor do que falarmos de ângulos para começo de conversa. E tem uma tabelinha de ângulos, de classificação de ângulos, que é importante que vocês conheçam preliminarmente. São os famosos complementares, todos eles são polissílabas que terminam, né, com esse trecho, é comum a todas as palavras complementares. Só que às vezes são complementares, replementares, explementares, suplementares, e a gente tem que conhecer cada par de ângulos nessas condições. Vamos começar então. E eu escolhi para isso digamos assim, um símbolo extremamente vitorioso aqui do Rio Grande do Sul, porque eu sei que essa aula é acompanhada quase que exclusivamente por vitoriosos, por pessoas que estão prestes a obter a sua vitória no vestibular, no Enem, em um concurso público, ou simplesmente por pessoas que pretendem vencer o medo de matemática, romper barreiras, aprender matemática pela primeira vez. Nada mais justo, e, portanto, do que escolher um estandarte, um pavilhão compatível, como vocês podem ver, com as vitórias, a coleção, uma longa, enorme coleção longeva, tradicional de vitórias, né, aqui do Rio Grande do Sul. Escolher esse estandarte não foi por acaso. Trata-se, como vocês estão vendo, de um retângulo dividido ao meio por intermédio da sua diagonal. E o que eu quero, para começo de conversa, é justamente explorar qual a relação que existe entre os dois ângulos formados pela diagonal com os lados do retângulo, com os lados vizinhos ao vértice em que a diagonal se projeta, a partir do qual a diagonal se projeta. Nessas condições, vocês terão um ângulo alfa, por exemplo, correspondente à porção vermelha deste belo estandarte, e vocês terão um ângulo que mede 90 graus menos o ângulo alfa correspondente à porção branca. Ora, nada mais justo. Se a soma desses dois ângulos aqui tem que resultar em um ângulo reto, tem que resultar em um ângulo de 90 graus. Nada mais justo do que um deles medir alfa, o outro deles medir 90 menos alfa. Se vocês somarem os dois, inclusive de cabeça aqui, vocês vão perceber onde eu quero chegar. Quando a gente soma alfa mais 90 menos alfa, o alfa e o menos alfa se cancelam e a gente obtém como resultado exclusivamente 90 graus. É assim que eu começo a preencher a nossa tabelinha, a nossa primeira tabelinha da aula de hoje, começando pelos ângulos que são chamados de complementares. Ângulos complementares são ângulos tais que sua soma resulta em 90 graus. E você deve estar pensando assim agora, eu vou ter que decorar. Vai ter que decorar, não tem outra alternativa. Tem que saber que dois ângulos são complementares quando a soma resulta em 90 graus. Se um deles medir alfa, alfa é claro entre 0 e 90 graus, para que a soma seja legítima nessas condições. Se um deles medir alfa, o outro vai medir 90 menos alfa, como vocês acabaram de ver no exemplo do estandarte, no exemplo do pavilhão. Certo isso? Muito bem. Seguimos o baile agora com o capítulo Grandes Momentos da Vida de um Homem. Vocês, meus amigos, os rapazes que estão me assistindo especialmente, que existem grandes momentos na nossa vida e esses momentos normalmente não são marcados pelas mesmas passagens que representam grandes momentos na vida de uma moça, na vida de uma mulher. Para as moças que estão me assistindo agora, muito provavelmente a ampla maioria tem mais de 15 anos, a data, 15 anos, é uma data a ser celebrada, é uma data festiva. Normalmente as gurias fazem festas mais amplas, né, mais imponentes de 15 anos, ou eventualmente debutam, ou hoje em dia, né, trocam o baile de debutante por uma grana na mão, né, que também é uma coisa mais moderna, digamos assim. Mas é verdade, é bem verdade, que a data simbólica para a vida de um homem são os 18 anos. Não são os 15. A gente passa batido pelos 15 anos, cheio de espinha na cara, com a voz desafinada e não dá a mínima para os 15. Agora, os 18, meu amigo, minha amiga, são realmente relevantes, porque a gente sabe que estará credenciado nos 18 anos a tirar a tão sonhada carteira de motorista. E eu vou dar a real para vocês, gurias, tá bom? Isso não significa que seja verdade, é simplesmente algo que passa pela nossa cabeça. A carteira de motorista é um símbolo de que talvez, eu disse apenas talvez, a gente passe aos 18 anos a ter uma vida sexual ativa. Isso é a grande verdade.
da vida. A gente tem que reconhecer isso, né? É claro que não acontece, mas enfim, a gente trabalha para isso. O meu primeiro automóvel, se é que se pode chamar assim, era igualzinho a este belo veículo aqui. Olha que beleza! Um Uno Mille Electronic 1991 1.0 popular pelado, absolutamente pelado. Cara, quando eu entrei no carro pela primeira vez, eu me apavorei porque não tinha nem tampa do porta-luva, saca? Tipo, não tinha, era um buraco no painel onde tu jogava os objetos ali e acompanhava eles te fazendo companhia durante a jornada. Eu fiquei realmente apavorado com isso, mas não foi só isso que me deixou apavorado. Aliás, eu nem podia reclamar porque eu tirei ele no sorteio do consórcio, né, brother? Tipo, o cara tem a liga, acontece essas coisas, né? E 4 meses depois de fazer 18 anos, inclusive, eu digo, beleza, né? Vamos faturar, agora vai ser uma maravilha. Mas não aconteceu nada, eu continuei indo, voltando para a faculdade, dando minhas aulinhas, mas pelo menos motorizado. O que eu descobri, porém, no primeiro dia de chuva me estarreceu. Eu, pessoalmente, pensei, a economia na produção desse veículo foi longe demais. Aqueles de vocês que já andaram de Uno, aliás, não precisa ser Uno Mille de qualquer Uno, de qualquer modelo, certo? Certamente notaram em um dia de chuva que o Uno só tem uma palheta limpadora de para-brisa. Cara, até Fuscão tem 2 palhetas limpadoras. Bem pequenininhas assim, né? Que fazem um barulhinho. Até Fusca. Mas Uno Mille leva isso ao extremo. É um palhetão que desenha semicírculos no vidro. Próxima vez que vocês cruzarem com o Uno, eventualmente se tiverem um na garagem, prestem atenção, é o único veículo que eu já vi até hoje que tem apenas uma palheta limpadora de para-brisa. Eu pensei, esse sistema não é um sistema inteligente porque ele não é tolerante a falhas. Se lá pelas tantas inventa de estragar a única palheta limpadora de para-brisa do Uno Mille, o sujeito num dia de chuva tem que encostar e esperar a chuva passar. Até quem tem Fuscão pode dar um canto assim, ó, e dirigir aqui numa boa com aquela palhetinha que está funcionando, mas o Uno Mille torna o motorista refém, sei por experiência própria. E aí fiquei pensando, olha, a gente poderia eventualmente aproveitar esse momento em que estraga a palheta limpadora de para-brisa do Uno Mille para transformar isso numa oportunidade de aprendizagem. Vocês imaginem que essa reta aqui representa a linha horizontal do painel do veículo e essa outra linha, este segmento de reta, representa uma orientação aproximada da palheta limpadora de para-brisa enguiçada do Uno Mille. Se essa palheta limpadora de para-brisa formar com a horizontal um ângulo alto, hoje é sinistro o negócio, o cara tem que estar no LSD, né, no crack para poder enxergar isso aqui. Mas enfim, tá? Vocês estão vendo aqui, se essa palheta enguiçar formando um certo ângulo alfa com a horizontal, ela não vai formar só ângulo alfa com a horizontal, ela vai formar, além desse alfa, um segundo ângulo que mede 180 graus menos alfa, o quanto falta para completar meia volta. Agora coloca isso em oposição ao que a gente acabou de observar, de testemunhar, no estandarte mais vitorioso do Brasil, campeão de tudo. Se vocês observarem, naquele caso, a gente estava diante de um ângulo e queria saber quem era o seu vizinho, quanto faltava para completar 90 graus. Agora a gente está diante de 2 ângulos, tais que o vizinho representa o quanto falta para completar meia volta, ou seja, 180 graus. E nessas circunstâncias a gente vai mudar de linha. A gente vai mudar de linha na nossa tabela para a linha 2, e na linha 2 está escrito ângulos suplementares. 2 ângulos são ditos suplementares quando a sua soma resulta em 180 graus. E nessas condições, em relação a alfa, o ângulo será representado por 180 graus menos o ângulo alfa. Importantíssimo conhecer esses 2, complementares e suplementares. Os outros 2 aqui entre nós são mais, assim, a título de cultura de almanaque. Tá? A gente não encontra eles por aí toda hora. Mas complementares e suplementares estão em toda parte na geometria plana e a gente precisa muito conhecer esses 2, especialmente com esses nomes, para não correr o risco de ser pego no contrapé diante de uma questão desse tipo. Eu passei muito tempo da minha vida, mas muito tempo mesmo, controlando este rapaz.
O famoso Pac-Man, que vocês talvez conheçam com outro nome, Come Come, né? Mais recentemente ele passou a ser chamado aqui no Brasil, na sua versão traduzida, Come Come. Vocês sabem que eu demorei bastante tempo da minha vida até me dar conta de que um dos meus heróis de infância, enquanto estava com a boca aberta, representava um setor circular. E enquanto estava com a boca fechada, representava um círculo, porque a animação do Pac-Man ela só tem 2 quadros, boca aberta, boca fechada, boca aberta, boca fechada. Pac-Man, enquanto está com a boca aberta, é um setor circular, olha que lindo, um belo setor circular, como vocês estão vendo. E quando ele está com a boca fechada, ele é simplesmente um círculo. Eis que certa feita, eu prestes a dar uma aula de geometria, pensei, cara, o Pac-Man é um setor circular. Se eu souber qual é o ângulo de dentro da boca do Pac-Man, eu tenho como saber qual é o ângulo do carão amarelo dele. É ou não é? Se a gente parar para pensar, esse ângulo que representa o carão amarelo do Pac-Man representa o quanto falta para completarmos uma volta inteira. E esse ângulo que representa o quanto falta para a gente completar uma volta medirá 360 graus menos o ângulo alfa, na medida em que a soma dos dois tem que resultar em uma volta inteira 360 graus. Nessas condições, terceira linha da nossa tabela, ângulos replementares. Ângulos replementares são tais que a sua soma resulta em 360 graus e, consequentemente, em relação a alfa, o seu replementar medirá 360 graus menos a medida desse ângulo alfa. Como eu falei para vocês, não é tão importante quanto complementares e suplementares, mas é importante também para que a gente saiba a tabela completa. Esse é sempre o pensamento espartano, saber mais que o persa e deixar ele comendo poeira. Quarta e última linha da tabela. Esse objeto aqui, para todos vocês que estão me assistindo, já se transformou em peça de museu. Isso é uma bússola, caso vocês não tenham reconhecido. E uma bússola serve basicamente para nos apontar o norte. Aliás, eu tenho muitos amigos que precisariam de um dispositivo como esse, digamos assim, no seu dia a dia. Talvez vocês tenham lembrado de alguém agora também, porque a gente sempre tem uns amigos meio desnorteados, né? Mas de qualquer forma fica o registro, este dispositivo ele aponta para o norte magnético terrestre, não importa onde você esteja, desde que você não esteja em cima do polo, que é quando a bússola fica meio piradinha, mas em qualquer outro ponto a bússola vai indicar a orientação norte. E hoje em dia ela basicamente ainda vive em aplicativos de celular. A maioria dos celulares vem com aplicativo de bússola, que é um daqueles aplicativos que a gente pega o celular assim quando a gente compra e começa a acessar todos os aplicativos, sabe? Lá pela estante a gente encontra a bússola e diz: ah, que legal, a bússola aponta para o norte, e nunca mais usa o aplicativo, para nada. Nunca mais abre o aplicativo de bússola. Porque as pessoas hoje em dia têm GPS, né? E o GPS, claro, te dá coordenadas completas geográficas, latitude e longitude do ponto em que você estiver. A bússola, é claro, perdeu o sentido. Mas quem está me assistindo e frequentou o Exército Brasileiro, por exemplo, seu AD, pai de nós todos, que serviu no CPUR, certamente usou bússola nos treinamentos do Exército, para entrar no mato e conseguir sair mais ou menos no mesmo ponto por onde entrou. Um mecanismo de navegação muito simples usando bússola é aquele em que a gente escolhe uma orientação para caminhar. Vamos supor que eu tenha escolhido a orientação 30 graus indicada pela bússola para caminhar. Eu caminho durante 30 minutos. E quando eu chego no final desses 30 minutos, eu dou meia volta. E ao dar meia volta, observem, eu terei diante de mim a nova orientação da minha caminhada para retornar, que medirá 210 graus, representada por um ângulo de 210 graus. O que eu quero é que vocês percebam que para ir e voltar, para ir num sentido dar meia volta e voltar, nós devemos girar o equivalente a 180 graus. E esses dois ângulos são também chamados informalmente de ângulos diametralmente opostos, sabe? As duas pontas de um diâmetro estão entre si, assim como estes dois ângulos com as suas respectivas orientações na bússola. Esse par de ângulos representa a última linha da nossa tabela, são os chamados ângulos esplementares. Ângulos esplementares são ângulos tais que a sua diferença mede 180 graus. E aí é importante que vocês percebam que essa diferença é calculada em módulo, certo, gente? Então, se vocês têm, por exemplo, conforme o exemplo da bússola, 30 e 210,
Se vocês fizerem 210 menos 30, vai dar 180. Mas se vocês fizerem 30 menos 210, vai dar menos 180. Para garantir que essa diferença sempre resulta no mesmo valor positivo, vocês podem calcular o módulo da diferença, o tamanho da diferença, desprezar o sinal, que vocês vão encontrar sempre o mesmo resultado, certo? Se o alfa for o menor dos dois ângulos, conforme o meu exemplo, 30 graus, então alfa mais 180 graus vai ser o seu explementar nessas condições. O importante é isso, vocês saberem que os dois ângulos são separados por 180. Se for o maior, subtrai 180. Se for o menor, soma nessas condições, certo? Hoje nós vamos fazer um ping-pong de teoria e exercícios. Eu já vou com vocês direto aqui para a câmera 2 para a gente começar com o exercício de número 1. No exercício 1 está escrito assim: determine o ângulo que mede o dobro do seu complemento. Olha bem, determine quem é o ângulo alfa que mede o dobro 2 vezes do seu complemento. Ora, quem é o complemento do alfa? Nada mais justo do que nós dizermos 90 menos alfa. Esse é o complemento do alfa, o ângulo complementar do ângulo alfa. Então eu quero saber quem é o ângulo que mede o dobro do seu complemento. Montei uma equação para isso. E aí vou escrever alfa é igual a 2 vezes 90, 180, 2 vezes menos alfa, menos 2 alfa. O menos 2 alfa vem para a esquerda, positivo, fica 3 alfa igual a 180 e finalmente alfa é igual a 60 graus. Vocês observem comigo, portanto, a medida do ângulo alfa é 60 graus. E de fato, o ângulo alfa mede o dobro do seu complemento. Pensa bem, o complemento do alfa, 60, é quanto falta para fechar 90, ou seja, 30. Se nós chegarmos a essa conclusão, nós mesmos iremos verificar que acertamos o exercício. O complemento ou o complementar, tanto faz, tá? Complemento ou complementar vai medir 30 graus na medida em que a soma dos 60 com o 30 tem que dar 90 nessas condições. O que confirma o nosso enunciado, está liquidada a fatura, a gente vai para o próximo. 2. Na questão 2, um ângulo excede o seu complemento em 48 graus. Olha bem, de um lado nós temos um ângulo. Do outro lado nós temos o seu complemento. O que nós já sabemos aqui é que a relação que existe entre um ângulo e o seu complemento é a relação que prevê que se um ângulo é alfa, então o seu complemento será 90 graus, menos a medida do ângulo alfa, certo? De um lado alfa, do outro lado seu complemento, 90 menos alfa. Até aí tudo bem, a gente não tem maiores problemas. O segredo dessa questão, porém, consiste em a gente interpretar direitinho essa informação, a informação de que o primeiro ângulo excede o segundo em 48 graus. O primeiro ângulo, portanto, excede o seu complemento em 48 graus. Então, vocês imaginem o seguinte, vocês têm dois ângulos. O primeiro ângulo apresenta um excesso de 48 graus em relação ao segundo, ou seja, o primeiro ângulo apresenta 48 graus a mais do que o segundo. O que significa nessas condições que eu não tenho como montar uma equação. Uma equação exige uma igualdade. E nesse momento eu tenho uma desigualdade diante de mim. Eu tenho que esse ângulo da esquerda tem 48 graus a mais em sua medida do que o ângulo da direita. Eu poderia eventualmente escrever que o alfa, portanto, é maior que 90 menos alfa. Essa é uma sentença verdadeira, na medida em que eu sei que o ângulo da esquerda tem 48 graus a mais do que o ângulo da direita. Mas como é que eu conseguiria converter essa desigualdade em uma igualdade? Pensem comigo. Se esse ângulo da esquerda tem 48 graus a mais do que o ângulo da direita, para transformar isso aqui numa igualdade, eu tenho duas opções. Primeira opção, eu subtraio os 48 graus que ele tem a mais. No momento que eu realizar essa subtração, a igualdade se verifica. Ele se torna igual ao seu complemento, sem os 48 graus de excesso. Segunda opção, eu somo 48 graus ao seu complemento. Pensem comigo, se eu sou 48 quilos mais pesado que o professor Moisés, para que a gente consiga empatar, ou eu perco 48 quilos, ou o Moisés ganha 48 quilos. As duas missões são igualmente improváveis, mas a gente tenta, né, da maneira, pedagogicamente falando, transformar isso aqui numa igualdade. O que nós faríamos, portanto, nesse caso? Uma de duas opções. Ou nós subtraímos 48 graus, este sou eu perdendo 48 quilos,
para me tornar igual ao meu complemento 90 menos alfa, certo? Ou ainda, alternativamente, eu somo 48 graus ao seu complemento. Somo 48 graus. Vocês observem que, em termos analíticos, o que está acontecendo aqui é rigorosamente a mesma coisa dos dois lados, tá? Com as duas opções, tá, gente? Se eu pegar esse menos 48 e passar para a direita como mais 48, eu consigo construir a segunda equação. Ou seja, a estratégia que vocês usarem para promover esse empate não importa. O que importa é que ela tem que ser colocada em prática para que vocês consigam obter essa igualdade como resultado. E essa igualdade pode ser obtida de duas formas. Ou eu subtraio 48 graus da esquerda, ou eu somo 48 graus na direita, se eu sei que o excesso está no ângulo da esquerda. Se eu sei que o excesso está no ângulo e não no seu complemento. Então, nesse caso, eu vou optar por dizer que alfa menos 48 graus é igual a 90 menos alfa. Essa vai ser a minha opção. Agora eu vou pegar o menos alfa, vou passar para a esquerda como mais alfa, vai ficar 2 alfa. Do lado direito, 48 vai como mais 48, fica 90 mais 48, 138. E isso me permite dizer que alfa, dividindo os dois lados por 2, é igual a 69 graus. Uma vez disponível o ângulo alfa 69 graus, eu vou responder o que está sendo pedido. O enunciado sugere que a gente calcule o suplemento, o suplementar do ângulo que a gente encontrar como resposta, como ângulo alfa nessas condições. O suplemento ou suplementar vai ser 180 menos alfa, nesse caso vai ser 180 menos 69 graus, o que resulta em 111 graus nessas condições. Beleza pura? Tudo sob controle? Então tá jóia. Voltamos à programação normal aqui, modo de apresentação mais uma vez, para que a gente possa dar início ao nosso próximo assunto. São 2 slides bem rápidos para a gente poder fazer mais 2 exercícios. O primeiro deles mostra 2 retas concorrentes, 2 retas que se interceptam e estão no mesmo plano, como vocês podem observar nesse caso. A minha ideia aqui é mostrar para vocês que se eu conhecer um dos ângulos, eu conheço todos. Se eu conhecer um dos ângulos formados entre essas 2 retas, eu conheço os 4. Primeiro ângulo que eu conheço é aquele ângulo que vocês estão vendo lá na esquerda, o ângulo alfa. Se eu conheço esse ângulo alfa e essas 2 retas são de fato retas, então eu vou ter um alfa na esquerda e outro alfa na direita, porque ângulos opostos pelo vértice sempre terão a mesma medida. Ângulos opostos pelo vértice nessas condições. Agora vocês observem que se eu conheço esses 2 ângulos alfa, eu também tenho como identificar os 2 ângulos norte e sul desse diagrama, porque eles, cada um, representa o quanto falta para eu completar meia volta em relação ao ângulo alfa. Eles são nada mais, nada menos do que os suplementares dos 2 ângulos alfa que vocês estão vendo nesse diagrama. A soma de 2 ângulos vizinhos nessas condições tem que resultar em 180 graus. É como o limpador de para-brisa enguiçado do Uno Mille. E se agora vocês têm 180 menos alfa lá em cima, no ângulo que vocês têm aqui ao sul será oposto pelo vértice em relação a ele e, portanto, também irá medir 180 menos alfa. É claro que vocês têm a alternativa de observar isso tanto sob o ponto de vista do oposto pelo vértice em relação ao ângulo do norte, quanto em relação ao suplementar do ângulo vizinho. O suplementar do alfa sempre vai medir 180 menos alfa nessas condições. Emendando um outro conceito importante, o teorema do grande sinal de diferente, quer dizer, o teorema das 2 paralelas e uma transversal, como vocês podem observar nesse diagrama, certo? Muito bem, funciona assim. Se eu conhecer um ângulo, apenas um ângulo, eu conheço todos os ângulos desse diagrama, todos, certo? Sabe por quê? Porque observa lá em cima, se eu tenho o ângulo alfa de referência, o oposto pelo vértice também vai medir alfa. O vizinho, por sua vez, vai medir 180 menos alfa. Como vocês sabem, a soma dos dois tem que dar 180. E o oposto do vizinho também medirá 180 menos alfa por 2 motivos. Porque ele é vizinho do alfa e porque ele é o oposto ao 180 menos alfa. Agora vem o detalhe muito importante. Se essas 2 retas horizontais são de fato paralelas e esta terceira transversal é reta, olha as condições. As 2 têm que ser paralelas e a transversal tem que ser reta, senão é sacanagem. Então, o ângulo de incidência da transversal sobre a primeira reta
horizontal será igual, será idêntico ao ângulo de incidência sobre a segunda. Consequentemente, se a reta transversal forma alfa, lá em cima, o primeiro alfa que eu ilustrei para vocês, com a horizontal, ela também formará alfa com a segunda. E a partir do momento que a gente identifica que esse ângulo é alfa, a gente sabe que o oposto também mede alfa, que o vizinho mede 180 menos alfa porque é suplementar, e que o oposto do vizinho também medirá 180 menos alfa. Como eu falei para vocês, no primeiro diagrama, quem conhece 1 conhece 4. No segundo diagrama, quem conhece 1 conhece 8. E assim, a gente é capaz de identificar uma penca de ângulos nesses probleminhas que envolvem retas concorrentes, como eu vou mostrar para vocês de novo aqui no nosso quadrinho. Dá uma olhada. No exercício de número 3, nós temos a seguinte proposta, 3. Os ângulos A e B são opostos pelo vértice, certo? Os ângulos A e B são opostos pelo vértice. Então, eu vou desenhar duas retas concorrentes aqui e vou ilustrar para vocês dois ângulos A e B nessas condições. Então, aqui eu tenho o ângulo A e aqui eu tenho o ângulo B. Se dois ângulos são opostos pelo vértice, o primeiro é expresso em graus por 9x menos 2 e o segundo é expresso em graus por 4x mais 8. O primeiro expresso em graus 9x menos 2. O segundo expresso em graus 4x mais 8. 4x mais 8. Se eles são opostos pelo vértice nessas condições, quanto medem esses ângulos? Quanto medem o A e o B? Toma cuidado para não se precipitar e deixar o problema pela metade. Olha só, o A e o B são iguais nessas condições. Então, a gente vai escrever que 9x menos 2 tem que ser igual a 4x mais 8. Entendeu? Ângulos opostos pelo vértice tem que ter a mesma medida. O 4x vem para a esquerda de sinal trocado, 5x. O menos 2 vai para a direita de sinal trocado, mais 10. Se 5x é igual a 10, x é igual a 2. Não para por aqui. Quem parar por aqui não respondeu o que o enunciado pede. O enunciado indica, determine as medidas desses ângulos. Eu quero saber quanto medem esses ângulos. E agora eu sei que esse x aqui pode ser substituído pelo número 2. Isso significa, portanto, que tanto o A quanto o B nessas condições serão iguais, obviamente, porque são opostos pelo vértice, e respectivamente iguais a 4 vezes 2, 8, mais 8, 16, mais 8, 16 graus. Experimenta fazer a conta aqui, vai encontrar o mesmo resultado. 9 vezes 2, 18 menos 2, 16 graus também, certo? Barbada, como eu estou falando para vocês. Daqui a pouquinho, os problemas vão ficar mais intensos envolvendo esses mesmos temas. Então, fiquem ligados. Dá uma olhada na questão 4. A soma dos 4 ângulos agudos formados por duas paralelas cortadas por uma transversal. Então, eis que tem aqui uma paralela, tem aqui outra paralela, tem aqui uma transversal. E o que ele afirma é que a soma dos 4 ângulos agudos formados por essas paralelas cortadas pela transversal é igual a 80 graus. Olha bem, aqui eu tenho um ângulo agudo, alfa, menor que 90 graus. Aqui eu tenho o oposto, que também mede alfa. Aqui eu tenho o correspondente de incidência, que também mede alfa. E aqui eu tenho, mais uma vez, o oposto do correspondente, que também vai medir alfa. Esses 4 ângulos sempre terão a mesma medida, assim como os outros 4. Só que esses são agudos, esses medem menos que 90 graus cada um. Se a soma desses 4 ângulos, ou seja, alfa mais alfa mais alfa mais alfa, 4 alfa é igual a 80 graus, então naturalmente a medida de cada um desses ângulos alfa será igual a 20 graus, mas observa, ele não quer saber a medida do ângulo agudo. Ele quer saber a medida do ângulo obtuso, e o ângulo obtuso nessas condições será o vizinho do ângulo agudo. Vocês estão vendo? O vizinho do ângulo agudo nessas condições, se o agudo mede 20, e isso eu acabei de determinar, vai ser o suplementar do ângulo agudo, e o suplementar do ângulo agudo só pode medir 160 graus nessas condições. 180 menos 20, a soma dos dois tem que dar meia volta. Certo isso? Barbado, então, como eu falei para vocês. Vamos fazendo esse ping-pong hoje bonitaço entre os exercícios e a teoria, certo? Continuamos a nossa programação normal. Ah, legal, cara. Agora nós vamos falar de ângulos em triângulos. Eu tenho uma demonstraçãozinha bacana para vocês logo em seguida, com base no que a gente acabou de ver. Eis aqui um triângulo. Esse aqui é um triângulo com seus respectivos ângulos internos identificados. O mais simples dos polígonos, a gente vai falar de muitos deles logo em seguida. O que vocês provavelmente sabem de cor, muito provavelmente, e se não lembram, seguramente agora vão lembrar e fixar para não mais esquecer, é que a soma dos ângulos internos, a soma desses 3 ângulos em um triângulo qualquer,
em qualquer triângulo do universo, resulta em 180 graus. Se a gente perguntar por quê, para a imensa maioria das pessoas, elas terão argumentos religiosos, elas terão argumentos de certa ordem pouco científicos. Elas valorizarão crenças e farão referências a pessoas que elas querem bem, seus professores de matemática, que, é claro, sempre são muito bem quistos pelas pessoas, uma vez que conseguem se livrar deles, né? Mas, enfim, de qualquer forma, pouquíssima gente sabe por que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus. E eu vou mostrar para vocês, aqui, isso aqui agora, eu vou mostrar para vocês. Por que a soma dos ângulos internos de um triângulo resulta em 180 graus? Estamos prestes a derrubar um dos principais mistérios da humanidade. Dá uma olhada, vê se não é lindo. Era uma vez um triângulo, tá, gente? Um triângulo. Eu só preciso de um triângulo aqui, eu vou colocar ele bem no meião do quadro aqui, só para vocês poderem me acompanhar. Então, tem um triângulo aqui, bonitaço assim, tá? É qualquer triângulo, não precisa ser um triângulo específico, qualquer triângulo serve, tá bom? Tem um triângulo aqui. Esse triângulo tem 3 ângulos internos. Vocês diriam, com muita autoridade, com muita propriedade, este ângulo é A, este ângulo é B, e este ângulo é C. Olha que lindo isso. Toda vez que eu demonstro aqui, eu acho isso aqui muito lindo, é muito engenhoso, tem muitas maneiras de demonstrar, mas essa aqui eu acho particularmente bacana. Sabe o que a gente faz agora? A gente pega cada um dos segmentos de reta que correspondem aos lados do triângulo e prolonga. Prolonga, transformando esses segmentos de reta em retas, ilustrando quem são as retas que lhe dão suporte, certo? Que lhes dão suporte nessas condições. Então, essa reta horizontal aqui, por exemplo, eu vou prolongar ela para a direita, aqui assim, e vou prolongar ela para a esquerda, certo? Prolonguei ela para a direita e para a esquerda. Tudo bem? Essa reta aqui, oblíqua da esquerda, esse segmento de reta oblíquo da esquerda, eu vou prolongar aqui assim para o norte, eu vou prolongar aqui assim para o sul, certo? E da mesma forma, esse terceiro segmento de reta, eu vou prolongar aqui para baixo, eu vou prolongar aqui para cima, certo? Só prolongar assim, como vocês estão vendo, tá bom? Só prolongar, bonitaço, sem estresse. E agora vem um momento chave, muitíssimo importante para que as coisas que a gente está fazendo deem certo. Eu vou traçar, passando pelo ponto A, passando pelo vértice A, uma reta paralela à base oposta. A base adjacente aos ângulos B e C, certo? Tem que ser uma paralela, senão desanda a nossa maionese. Então eu tomo o lado que conecta os ângulos B e C como orientação e desenho a partir deste lado uma paralela. Nesse caso, uma paralela também horizontal, certo? Desenhadas todas essas retas, nós estamos prontos para a nossa magnífica demonstração. Olha que barato isso aqui. Vocês estão vendo que aqui vocês têm o ângulo B? Graças aos prolongamentos, vocês estão percebendo que aqui agora na frente, bem na frente do ângulo B, vocês têm um ângulo oposto a ele. Este ângulo oposto ao ângulo B também irá medir P, porque ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, né? São ângulos congruentes, como nós diríamos em matemática. A gente não diz iguais, a gente diz congruentes. Mas na real, informalmente, a gente diz igual mesmo. Esses ângulos aqui são iguais, eles têm a mesma medida, certo? Agora vocês observem que em relação a essa paralela horizontal que a gente plantou artificialmente lá em cima, passando pelo vértice A, essa reta oblíqua da esquerda, incide sobre a paralela de baixo, formando o ângulo B. E, portanto, naturalmente, ela incidirá sobre a paralela de cima, formando o mesmo ângulo B. Percebeu? Coladinho aqui no ângulo A, portanto, apareceu o ângulo B. Repita o processo olhando para o ângulo C. Dá uma olhada. Ângulo C, o oposto, mede C. E se essa oblíqua, a outra reta transversal, incide sobre a paralela inferior, formando o ângulo C, ela incidirá sobre a paralela superior, formando o mesmo ângulo C. E eis que nesse momento, num passe de mágica, vocês acabaram de demonstrar que para qualquer triângulo cujos ângulos são A, B e C, a soma dos 3 ângulos internos aqui representados por A, B e C resulta em meia volta. Vocês acabaram de provar junto comigo que a soma dos ângulos internos A mais B mais C tem que resultar, portanto,
em 180 graus nessas condições. Cara, se vocês não conseguem enxergar beleza nisso, vocês não têm emoção no coração, vocês precisam de mais emoção, de mais alegria, de mais paz de espírito, de mais beleza na vida. Isso aqui é um negócio realmente absolutamente sensacional. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, portanto, irá medir 180 graus. Agora acompanha que na sequência tem mais. Muita gente pensa que os ângulos externos de um triângulo, por assim dizer, eles serão representados pelos replementares dos ângulos internos, ou seja, pelos ângulos que representam quanto falta para a gente fechar 360 graus. É como a gente pendurar come-comes, saca? Tipo, pendurar Pac-Mans nos cantos daquele triângulo que você está vendo ali. Mas não é o caso. Para a gente falar de ângulos externos, a gente vai ter que lembrar do início da aula de hoje. A gente vai ter que falar nos suplementares. Eu disse suplementares dos ângulos internos. Ou seja, a gente prolonga estrategicamente os lados do triângulo em um único sentido, como vocês estão vendo nessas condições, fica meio que parecendo um catavento, assim, alguma coisa do gênero. E a gente ilustra os ângulos externos, representando para cada ângulo interno quanto falta para ele completar 180 graus. Em outras palavras, muito importante, os ângulos externos são os suplementares dos ângulos internos. Representam cada um o quanto falta para o seu ângulo interno correspondente completar 180 graus nessas condições. Se cada um desses ângulos é o suplemento do seu ângulo interno correspondente, então o suplementar do A vai ser 180 menos A. Suplementar do B vai ser 180 menos B, o suplementar do C vai ser 180 menos C. E agora eu quero que vocês voltem para o quadrinho aqui comigo para testemunharem mais uma coisa realmente surpreendente. Se é verdade que os três ângulos externos correspondem aos suplementares do A, do B e do C, então a soma dos três ângulos externos vai ser igual a 180 menos A, 180 menos A, mais 180 menos B, mais 180 menos C, mais 180 menos C. E se isso é verdade, a gente pode somar as três constantes, 180 graus, vai chegar em 180, 360, 540 graus, 540, menos A, menos B, menos C. Vou até escrever aqui assim, ó, menos A, menos B, menos C. Sabe por quê? Para que vocês lembrem da aula de fatoração. E procurem, nesse momento, observar que os termos que nós temos aqui à direita são negativos e que, assim como constantes e fatores comuns, sinais de menos podem ser colocados em evidência. A gente viu isso na aula de fatoração. Significa que eu posso escrever isso aqui como 540 graus, menos, abre parênteses, coloquei o sinal de menos em evidência, coloquei menos 1 em evidência, A mais B mais C. Observem vocês, porém, que A mais C é nada mais, nada menos do que a soma dos ângulos internos que a gente acabou de determinar. E essa soma tem valor constante. Vocês viram comigo, essa soma mede exatamente 180 graus. 540 menos 180 resulta na soma dos ângulos externos 360 graus, assim como a soma dos ângulos internos de um triângulo resulta sempre em 180, a soma dos ângulos externos de um triângulo, é bom registrar, sempre irá medir 360 graus nessas condições, certo? Não existe exceção a essa regra. Muito importante vocês levarem isso em consideração. Soma dos ângulos internos de um triângulo, 180. Soma dos ângulos externos igual a 360. Isso nos autoriza a voltar para o quadrinho para fazer mais 1, 2, 3 exercícios, sendo que o terceiro é uma amarração de tudo que a gente viu até agora. Tenho certeza de que vocês vão gostar. Vem comigo. No exercício de número 5, está escrito assim, os três ângulos de um triângulo, bem fácil também, só para a gente aquecer as turbinas. 5. Os três ângulos de um triângulo são tais que o segundo mede 28 graus a menos que o primeiro, o segundo mede 28 graus a menos que o primeiro, e o terceiro mede 10 graus a mais que o primeiro. Então, eis que temos aqui os ângulos, vamos chamar eles de A, B e C. A, B e C. Certo? Não estou desenhando em escala, não estou preocupado em representar de fato quem são esses ângulos. Segundo enunciado, o segundo ângulo, vamos chamar esse A aqui de primeiro. Esse é o primeiro, certo? A gente sabe que esse A é o primeiro, é o ângulo de referência. O segundo ângulo, segundo o que indica o enunciado, mede 28 graus a menos que o primeiro, A menos 28 graus. E o terceiro ângulo, C, portanto, vai medir 10 graus a mais que o primeiro. O segundo mede 28 graus a menos e o terceiro mede 10 graus a mais, C mais 10 graus.
A partir dessa premissa e sabendo que a soma dos ângulos internos sempre dá 180, eu posso dizer que A mais B mais C resulta em 180 graus, ou ainda que A mais B, quem é B? É sinônimo de A menos 28, escreve aqui A menos 28 graus, é sinônimo de B, se quiser protege com parêntese, quanto parêntese nunca é demais. Mais o terceiro ângulo, que é C mais 10, ou A mais 10 nesse caso, eu coloquei C aqui, mas não é C, é A mais 10 nesse caso, o primeiro mais 10, a gente vai escrever A mais 10, agora sim, isso aqui resulta em 180 graus. Certo? Nessas condições, portanto, eu vou dizer para vocês que A mais A mais A, 3A, 3A. Depois, 10 menos 28 dá menos 18, 3A menos 18 graus, 3A menos 18 graus, resulta em 180 graus. O menos 18 vai positivo para a direita, 3A igual a 198 graus, certo? E, consequentemente, a gente acabou de descobrir que o ângulo A mede 66 graus. Agora repara que uma vez desbloqueado o ângulo A 66 graus, esse ângulo aqui de cima 66 graus, eu vou saber que esse ângulo B aqui de baixo vai ser 66 menos 28, ou seja, 38 graus. E vou saber também que esse terceiro vai ser A mais 10, ou seja, 66 mais 10, 76 graus. Pode observar que a soma dos três resulta, de fato, em 180 graus. 66 mais 38 mais dá 104, mais 76 vai dar 180 cravado. Certinho? Tudo dominado, então? Esse foi o problema de número 5, como eu falei para vocês. Agora observa, na questão de número 6. Um dos ângulos externos de um triângulo, e aí a gente já vai complicar um pouquinho a vida, né? E nesse aqui, no próximo, um pouquinho mais ainda, tá? Para a gente poder estar bem calçado em relação a esse tipo de problema. Um dos ângulos externos de um triângulo, segundo o enunciado, um dos ângulos externos de um triângulo é o triplo do ângulo interno adjacente. Então vamos imaginar o seguinte: para enxergar ângulo externo e ângulo interno, eu tenho que prolongar lado do triângulo. Um lado apenas basta, não preciso prolongar os dois, diferente da demonstração dos 180 graus. Nessas condições, e se a informação do enunciado procede, então eu tenho aqui, ilustrados para vocês, um par de ângulos interno e externo, como vocês estão vendo nessas condições, certo? Ele afirma que um dos ângulos externos de um triângulo é o triplo do ângulo interno adjacente. Observa, esse ângulo aqui é o ângulo externo, esse aqui é o ângulo interno. E o que ele está afirmando é que o ângulo externo mede o triplo do ângulo interno adjacente. Se esse ângulo interno mede x, vamos chamar de x, então esse ângulo externo aqui, evidentemente, só pode medir 3x. E nessas condições eu estou credenciado imediatamente a dizer quanto mede o primeiro ângulo x, porque a soma dos ângulos interno e externo sempre resulta em 180 graus. Então, nessas condições, vocês dirão que 3x mais x tem que dar 180 graus. E se isso é verdade, então 4x vale 180 graus. E se 4x mede 180 graus, 2x mede 90, a gente acabou de descobrir que o ângulo x mede 45 graus. Esse é o primeiro dos nossos três ângulos, mas nós queremos os três, certo? Muito importante levar essa consideração, essa informação, em consideração. Depois disso, a diferença entre as medidas dos outros dois ângulos internos é 35 graus. A diferença entre as medidas dos outros dois. Dá uma olhada. Então vamos chamar esse aqui de y, ele parece um pouco maior, e esse aqui de z. E nesse momento eu vou dizer que a diferença entre os outros dois ângulos, y menos z, portanto, y menos z, é igual a 35 graus. É igual a 35 graus. Vocês vejam que nesse momento, por um momento apenas, eu fico amarrado. Porque eu tenho duas variáveis e apenas uma equação. E eu tenho todo o direito de pensar, não tem como resolver se isso aí são duas variáveis e uma equação só. Eu precisaria de outra equação, mas tem. Tem outra equação, só que tem que tirar da mente, não pode tirar do enunciado. A mãe das equações do mundo dos triângulos é a que prevê que a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Vocês observem que, nesse nosso contexto, a soma x mais y mais z
tem que dar 180 graus, só que o x já mede 45, eu sei desde o início. Eu tiro da manga, portanto, a seguinte equação, 45 graus mais y mais z, ou seja, a soma dos três ângulos internos desse triângulo resulta em 180 graus. E é essa segunda equação, como eu disse a vocês, que eu tiro da manga, eu não produzo ela a partir de informações do enunciado, eu produzo ela a partir do que eu sei, que vai me salvar nesse problema. Porque esse 45 vai para a direita de sinal trocado. E aí eu vou ter na primeira equação a mesma estrutura, y menos z é igual a 35 graus. E na segunda equação eu vou ter y mais z é igual a 180 menos 45, que dá 135 graus. Vocês observem que isso nos conduz a um sistema linear que está prontinho para ser resolvido, por adição. Basta a gente somar as duas colunas, que vai testemunhar o sumiço, o desaparecimento de uma das duas variáveis. Dá uma olhada aqui, ó. Y mais y, 2y. Depois menos z mais z cancelou. 135 mais 35 dá 170. E se 2y mede 170, acabamos de descobrir que o y mede 85 graus. Barbada! Porque agora que eu sei que o y mede 85 graus, eu posso escolher qualquer uma das minhas equações, inclusive a primeira, para escrever que y, 85 graus, menos z é igual a 35 graus. Aí o 35 vem para a esquerda, 85 menos 35 dá 50. E o z vai para a direita de sinal trocado, z, acabamos de concluir que o z mede 50 em paralelo ao y, que mede 85 graus. Vocês vejam que nesse momento está todo mundo descoberto. O z é 50, o y é 85 e o x é 45. Se eu quiser confirmar se tudo que eu fiz faz sentido, a primeira confirmação é a soma. Né? 50 mais 85 dá 135, mais 45 dá 180. Fechou a soma 180, eu fico sossegado. Muito provavelmente tudo que eu fiz está certo. Certo? Então fiquem sabendo, fiquem ligados nessa ideia de que nem sempre as equações vão ser construídas a partir de informações que estão no enunciado. Muito comum, em geometria plana especialmente, a gente ter que tirar equações da manga, como vocês acabaram de testemunhar nesse nosso último problema. Problema de número 6 foi para o saco, virando a folha, exercício de número 7. E o exercício de número 7, esse sim, vai desafiar a espartana ou espartano ao limite, ao extremo do que a gente estudou até agora. Dá uma olhada. 7. Determine a medida do ângulo alfa na figura abaixo. A figura abaixo é uma figura compatível com essa que vocês estão vendo aqui agora, tá certo? Aqui, pum, aí vem o ângulo reto. Deixa eu até prolongar um pouquinho mais aqui assim. Isso, pá, pim, beleza, está aqui o ângulo reto e aqui vocês têm outra paralela. Alguma coisa do gênero. O desenho não é exatamente igual a esse aí, mas esse aqui está digno o suficiente. Vocês têm aqui um ângulo reto, aqui vocês têm um ângulo de 10 graus destacado, 10 graus, e vocês querem saber quanto é que mede esse alfa aqui. Esse alfa aqui. Muito bem. Eis aqui a estrutura do nosso problema. Gente, deixar uma coisa combinada, tá? Com as espartanas e com os espartanos. Em problemas desse tipo, toda vez que vocês virem uma reta incompleta, uma semi-reta, é o que vocês têm aqui, do ponto para baixo, do ponto para cima, ou um segmento de reta, apenas um segmento de reta, vai por mim, prolonga a semi-reta, ou prolonga o segmento de reta, transforme esses elementos em retas, retas completas. Muitas vezes as respostas de que a gente precisa surgem diante de nós, quando a gente realiza esse tipo de transformação. Aqui não vai ser diferente. Observem comigo. Vou pegar essa semi-reta que está se projetando aqui para baixo e vou prolongar ela para cima. Assim, prolonguei. Certo? Eu vou pegar essa outra semi-reta que vocês estão vendo aqui e vou prolongar para baixo. Prolongar para baixo, assim, ó. Prolonguei. Certo? E é isso que nesse momento eu passei a ter um problema composto por 4 retas e não mais 2 semi-retas e 2 retas nessas condições. Certo? A partir daí, olha que baba para fazer esse problema. Estão vendo que esse ângulo aqui é reto? Esse ângulo aqui intermediário é reto, agora eu tenho 2 retas concorrentes aqui, 2 retas se cruzando. Eu sei, portanto, que se esse ângulo mede 90 graus, o oposto dele também vai medir 90 graus. O vizinho dele vai medir 90 graus, porque afinal de contas a soma dos dois tem que dar 180, e o oposto do vizinho naturalmente também vai medir 180. Se 2 retas são perpendiculares, se formam entre si 90 graus, elas formam 90 graus 4 vezes entre si. Isso é natural que a gente aceite, certo? Agora observa que
Aqui em cima, nesse momento, eu acabei de concluir que estou diante de um triângulo retângulo. E se esse triângulo que vocês estão vendo aqui comigo é retângulo, esse triângulo, deixa eu dar uma pintadinha nele aqui para vocês verem. Se esse triângulo é retângulo, então naturalmente a soma dos ângulos internos dele é 180 graus. E isso não se deve ao fato de ele ser um triângulo retângulo. É simplesmente porque ele é um triângulo. Todo triângulo compartilha essa característica. Ou seja, este terceiro ângulo aqui eu também já sei quanto mede. Observa, eu tenho 10 mais 90 dá 100, até aqui dá 100, 100, e agora para fechar 180 estão me faltando 80 graus. 80 graus. Acabei de determinar o terceiro ângulo do meu triângulo. A partir daqui, vocês têm uma variedade, uma diversidade de formas de resolver esse problema. Uma maneira, por exemplo, é vocês observarem que se essa reta transversal crescente, da esquerda para a direita, incide sobre a paralela superior formando o ângulo de 90 graus, então o ângulo de incidência em cima tem que ser igual ao ângulo de incidência embaixo e, consequentemente, aqui embaixo vocês vão ter que ter 80 graus também. E esses 80 graus que vocês descobriram aqui embaixo, coincidentemente vizinhos do ângulo alfa, vão permitir que vocês afirmem que esse último mede exatamente 100 graus. 80 mais 100, suplementares, a soma tem que dar 180 graus. Agora, quer ver o grande barato? O grande barato é que todos os ângulos, são 20 ângulos, todos os ângulos formados por essas 4 retas, a gente consegue determinar usando estratégias que a gente viu hoje, que são ângulos opostos pelo vértice são de mesma medida, ângulos vizinhos somam 180 graus. Ângulo de incidência é o mesmo quando eu tenho 2 paralelas e uma transversal. E quarto e não menos importante, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Dá uma olhada, vou completar o diagrama aqui só por esporte, tá? Se aqui eu tenho 80, lá em cima eu tenho 80, opostos pelo vértice. O vizinho vai medir 100. E se o vizinho mede 100, esse oposto do vizinho aqui embaixo vai medir 100 também. Desde o início eu sei que esse ângulo aqui é 10 graus, então o oposto dele vai medir 10 graus. O vizinho vai medir 170, porque a soma dos dois tem que dar 180. E, consequentemente, o oposto do vizinho também vai medir 170 graus. Agora acompanha, desce. Se a gente desce ao longo de toda a transversal, a gente vai ver que tem outro ângulo de 10 graus lá embaixo, porque o ângulo de incidência tem que ser o mesmo. E se esse ângulo mede 10, o oposto vai medir 10 e o vizinho vai medir 170 graus, tanto em cima quanto embaixo, o oposto do vizinho. Ficam faltando só 2. Vocês sabem quem são os dois. Se esse ângulo aqui mede 80, o oposto mede 80, o vizinho do oposto vai medir 100 graus. A exemplo do ângulo alfa, que era o único que realmente a gente queria determinar. Não é uma barbada, são só 4 princípios, como eu falei para vocês, que nos permitem construir estruturas tão complexas quanto essas aqui. Na questão 9, um ângulo externo do vértice de um triângulo isósceles mede 150 graus, o ângulo externo do vértice de um triângulo isósceles. Então vamos lá. Se eu tenho um triângulo isósceles, então esse triângulo tem 2 lados de mesma medida. O que se chama de vértice de um triângulo isósceles, vértice, é o ponto em que esses 2 lados se encontram, certo? Muito importante. Vértice de um triângulo isósceles, o ponto em que os 2 lados de mesma medida se encontram. Tudo bem? Se isso é verdade, e um ângulo externo do vértice mede 150 graus, vamos prolongar um desses 2 lados aqui e marcar 150 graus aqui fora. 150 graus aqui fora. Determine quanto medem os ângulos internos desse triângulo. Ora, se 150 graus é a medida do ângulo externo do vértice, então, naturalmente, o ângulo interno do vértice só pode medir 30. Pensa, 30 mais 150, 180. Eles têm que ser suplementares. A soma tem que dar 180. Agora, se esse triângulo é de fato isósceles, então ele não tem apenas 2 lados de mesma medida. O terceiro diferente, né? Como vocês estão vendo aqui. Mas ele não tem apenas 2 lados de mesma medida. Além de ter 2 lados de mesma medida, ele também terá 2 ângulos de mesma medida, como vocês estão vendo aqui. E, portanto, nessas condições, eu posso afirmar, a partir do que eu sei da soma dos ângulos internos de um triângulo, que 30 graus mais x tem que dar 180 graus. O 30 vai para a direita, 2x igual a 150. E eu acabei de descobrir que a medida de x é igual a 75 graus. Olha que lindo! Perceba como a conta fecha. 30 graus
mais 75 graus, mais 75 graus outra vez. E irá resultar nos 180 graus correspondentes à soma dos ângulos internos do meu triângulo. E daí vem a máxima, então, questão de número 9. Os ângulos internos do triângulo, portanto, ficam assim determinados. Fechou todas? Estou diante de uma figura plana cujas fronteiras são representadas por segmentos de reta. Observa, eu conecto os segmentos de reta e construo a partir deles uma linha fechada, uma linha que serve como fronteira para uma região plana. Isso se chama polígono. Polígono. Região plana fechada, linha poligonal fechada. Uma região plana cujas fronteiras são representadas por segmentos de reta. Polígonos têm nomes e vamos aos nomes, vamos dar nome aos bois. O polígono de 3 lados, vocês todos sabem, se chama triângulo. O polígono de 4 lados, genericamente, quadrilátero. Nós vamos estudar no estudo de matemática os quadrados, os retângulos, os paralelogramos, os trapézios, os losangos, vários quadriláteros diferentes. Mas é importante que vocês saibam que quando a gente fala quadrilátero, a gente está simplesmente fazendo referência a todos os polígonos de 4 lados, independente de características particulares que cada um deles possa ter. Em seguida, com 5 lados, a gente começa com os nomes padronizados. A gente usa o sufixo gonô, sempre gonô, e o prefixo que representa o número de lados. Então, penta é o prefixo de 5, pentágono vai ser 5 lados. Depois, hexa para 6, hexágono com 6 lados. Hepta para 7, heptágono com 7 lados. Octa, octa é o prefixo para 8, vocês dirão octógono, recentemente eternizado pelas lutas de MMA. Como vocês sabem, octógono na geometria a gente já falava nele há bem mais tempo. Depois disso, 9 para eneágono e finalmente 10 para o decágono. Esses 8 aqui é absolutamente fundamental que qualquer pessoa que tenha um objetivo concreto relacionado a aprender geometria conheça. E de novo, tem muita coisa, gente, que é jargão da área. Infelizmente, a gente não tem mais recursos do que simplesmente olhar para a lista e memorizar. Memorizar os prefixos e memorizar as nomenclaturas. Todas essas são muito importantes e a gente esbarra em problemas que fazem referência a isso toda hora. Vocês vão ver, inclusive, na lista de aula. Eu selecionei outros 4 aqui, só a título de ilustração, para que vocês vejam como de 11 a 19 lados a gente consegue meio que no instinto adivinhar o nome do polígono. Com 11 lados vocês terão o chamado decágono, 1 mais 10, observa, decágono, 1 mais 10 lados. Com 12 lados vocês terão o dodecágono, 2 mais 10 lados. Com 15 vocês terão pentadeca, olha ali, ó, pentadecágono, pentadeca. Soma 5 mais 10, 15 lados. E o único prefixo que vocês realmente teriam que saber, fora esses que a gente compõe a partir da conexão, da junção de prefixos, é o icosa, porque ele vai ser útil na geometria espacial. Icosa significa 20. Certo? Icosa. E aí tu diz icoságono para fazer referência ao polígono de 20 lados. A partir daí a gente simplesmente diz polígono de N lados, 21, 22, 23. Polígono de 23 lados, polígono de 27 lados, polígono de 44 lados e assim sucessivamente. A gente não precisa ficar fazendo referência a cada um deles daí em diante. Vocês vejam que alguns polígonos que eu escolhi colocar nesse belo slide têm propriedades muito particulares, muito específicas. Esses que vocês estão vendo, eles têm os mesmos comprimentos de lados e os mesmos ângulos internos. Lados de mesma medida, ângulos internos de mesma medida. É isso que faz com que esses polígonos sejam chamados de regulares. Polígonos regulares são os que têm lados e ângulos de mesma medida. A gente vai falar bastante sobre polígonos regulares na terceira das 4 aulas de geometria plana. Por enquanto, eu quero fazer referência a apenas 2 aspectos do trabalho com polígonos dessa natureza. Primeira fase, contando diagonais. Funciona assim. Quando eu quero desenhar a diagonal de um polígono, uma de suas diagonais, eu tenho que partir de um vértice e conectar esse vértice a outro vértice que não seja vizinho do primeiro, certo? Então vamos de novo. Para desenhar uma diagonal, a gente conecta um vértice a outro vértice não adjacente, ou seja, não vizinho do primeiro. Se vocês olharem para um triângulo,
Esse pobre diabo só tem 3 vértices. Se eu olhar para qualquer um desses vértices e tentar conectar ele a outro vértice não vizinho, eu vou me frustrar. Eu vou chorar. Eu vou ficar surpreso. Porque eu vou me dar conta de que num triângulo, se eu tomar um vértice como referência, os outros 2 serão os 2 vizinhos. E eu não terei um quarto vértice nessas condições com quem o meu vértice de referência poderia vir a se conectar na hora de construir uma diagonal. Portanto, muito importante, o triângulo não tem nenhuma diagonal. Não tem nenhuma diagonal. Triângulo é o único polígono que não tem diagonais. A partir do quadrilátero, mais especificamente do quadrado, vou falar em quadrado para a gente ficar restrito nesse momento aos polígonos regulares, aí sim o conceito de diagonal surge. E surge da seguinte forma. Imaginem comigo por um instante. Eu tenho 4 vértices nesse polígono, certo? 4 vértices. A partir de cada um desses 4 vértices, eu consigo desenhar uma única diagonal. Uma única diagonal. Sabe por quê? Porque quando eu tenho 4 vértices e escolho um, bom, eu não vou ligar a diagonal com ele mesmo, já cai para 3, certo? E eu também não posso ligar ele com nenhum dos 2 vizinhos, o que significa que sobra apenas um vértice não vizinho para realizar essa conexão. Então vem comigo, vamos contar. A partir do vértice A, eu consigo desenhar uma diagonal. Vai contando, uma diagonal, certo? A partir do vértice B, eu consigo mais uma diagonal. 2 no total até agora. A partir do vértice C, uma terceira diagonal. 3. Observa, minha contagem está em 3. A partir do vértice D, finalmente, girando e contando as diagonais, eu consigo contar uma quarta diagonal. O que me levaria à conclusão preliminar precipitada, diga-se de passagem, de que o total de diagonais é igual a 4. Não é 4. Se eu desenhar todas as diagonais ao mesmo tempo, eu vou perceber que não são 4, que são apenas 2. Por que são 2? Porque diagonal não é vetor. Muito importante. Diagonal não é vetor. Vetor tem ida e volta. Vetor tem módulo, direção e sentido. Ou seja, se eu estivesse desenhando vetores, o vetor que vai de A até C seria diferente do vetor que vai de C até A. Diagonais, por sua vez, são segmentos de reta. E, portanto, a diagonal que vai de A até C é a mesma diagonal que vai de C até A. Cedo ou tarde, todas as diagonais serão contabilizadas na ida e também na volta. Portanto, se eu percorri todos os vértices contando diagonais e encontrei 4, na verdade não são 4, são apenas 2 as diagonais do meu polígono. Deu para entender? Vamos de novo. Vamos no quinto aqui agora, no pentágono, no polígono com 5 lados, que vocês vão perceber exatamente onde eu quero chegar. Este polígono tem 5 lados, portanto ele tem 5 vértices. E a partir de cada um desses 5 vértices eu consigo desenhar 2 diagonais. Vem comigo de novo, são 5 vértices. Eu não vou ligar ele com ele mesmo, sobram 4. E eu não vou ligar ele com nenhum dos seus 2 vizinhos, sobram 2. Apenas 2 vértices podem ser conectados a cada vértice, formando diagonais nessas condições. Então vem contando comigo de cabeça. A partir do vértice A, eu consigo desenhar 2 diagonais. A partir do vértice B, eu consigo desenhar outras 2. Certo? A partir do vértice C, mais 2. A contagem até aqui está em 6. A partir do vértice D, eu conto mais 2, 8. E a partir do vértice E, finalmente, eu conto mais 2, 10. Eu encontrei, contando vértice por vértice, um total de 10 diagonais. Mas não são 10 diagonais. Se eu desenho todas, eu percebo. Não são 10, estrelinha. São apenas 5. Por que são 5? Porque quem contou 10, contou todas elas na ida e na volta. E para contar o número de diagonais, a gente deve desconsiderar o sentido. Diagonais não são vetores. Generalizando. Observa o hexágono. Só para generalizar. Vamos supor que eu esteja diante de um polígono que tem n vértices. N vértices. N é qualquer número maior ou igual a 4. Certo? Porque triângulo não tem diagonal. Se eu tiver n vértices, a partir de cada um desses n vértices, eu conseguirei desenhar n menos 3 diagonais. Eu disse n menos 3 diagonais. Por que n menos 3? Porque cada um dos n vértices não pode se conectar com ele mesmo, tira 1, e nem com qualquer um dos seus 2 vizinhos, tira 3. A gente sempre vai subtrair 3 vértices, o próprio e os seus 2 vizinhos, na hora de revelar quantas diagonais podem ser construídas a partir de cada um deles. Mas muito importante lembrar que as diagonais que a gente tem na ida
são as mesmas que a gente tem na volta. Observa que no hexágono são 6 vértices. A partir do vértice norte, eu consigo desenhar 3 diagonais, apenas 3 diagonais. Por que 3? Porque eu tiro o próprio e tiro os 2 vizinhos. Ou seja, com 6 vértices, 3 diagonais. Sempre 3 diagonais, a menos do que o número total de vértices do meu polígono. E como eu não devo contar essas diagonais nem na ida nem na volta, eu tenho um produto e uma divisão para realizar quando eu quero saber quantas diagonais um polígono tem. Primeiro eu multiplico cada um dos vértices pelo número de diagonais que se projetam a partir dele, ou seja, eu multiplico o n pelo n menos 3. No nosso primeiro exemplo, 4 vezes 1. No segundo, 5 vezes 2. Se fosse o hexágono, 6 vezes 3. E assim sucessivamente. Só que isso vai me dar o número de diagonais dobrado. E para compensar o fato de que eu estou contando as diagonais tanto na ida quanto na volta, basta eu dividir o resultado por 2. Olha ali que cara, isso que é lindo demais. Número de diagonais é igual a n que multiplica n menos 3 sobre 2. E quem de fato sabe o que está por trás dessa fórmula, não decora simplesmente. Olha para o numerador e pensa, olha ali, para cada um dos n vértices são n menos 3 diagonais, só que as que vão são as mesmas que voltam, por isso eu divido o resultado por 2. Eis aí, número de diagonais de um polígono, mais especificamente de um polígono regular. Se eu for somar ângulos internos, qual vai ser o movimento? Observa bem, era uma vez um triângulo. Quanto dá a soma dos ângulos internos de um triângulo? A gente fica feliz. Por que ficamos felizes dessa vez? Porque nós sabemos de almanaque que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre resulta em 180 graus. O movimento a partir daqui, porém, vai ser um pouco diferente. Imagina um quadrado, certo? Polígono com 4 lados. Polígono regular de 4 lados. A partir de cada um dos 4 vértices, como nós acabamos de ver, nós conseguimos desenhar apenas uma diagonal nesse caso. Apenas uma. Só que no momento em que eu desenho essa diagonal, eu divido inadvertidamente o meu quadrado em 2 triângulos. Eu disse 2 triângulos. E como eu sei a soma dos ângulos internos dos meus triângulos, de cada um desses 2 triângulos, eu tenho por tabela como obter a soma dos ângulos internos do meu quadrado. Basta que eu perceba que essa diagonal que eu tracei a partir de qualquer vértice, tá? Não importa. Eu escolho um vértice e desenho a diagonal que parte dele. Essa diagonal que eu escolhi a partir do vértice A, que podia ter sido qualquer outro, dividi o meu quadrilátero em 2 triângulos e cada um desses triângulos tem soma dos ângulos internos correspondente a 180 graus. Isso significa que a soma dos ângulos internos do quadrilátero será igual ao dobro dos 180 graus. Pode observar, os 6 ângulos que estão ilustrados aí são coincidentes com os 4 ângulos do meu quadrilátero e, consequentemente, o resultado vai ser 360. A soma dos 4 ângulos de um quadrado é igual a 360 graus. Mas vocês diriam, isso é muito simples. Afinal de contas, o quadrado tem 4 ângulos retos. Eu diria, realmente, isso é muito simples. Então vamos pegar um caso um pouco mais complicado, vamos pegar um pentágono. Se eu pegar um pentágono, eu vou lembrar, são 5 vértices. A partir de cada um desses 5 vértices, eu consigo desenhar 2 diagonais. 2 diagonais. Eu escolho um vértice, qualquer vértice, e desenho essas 2 diagonais. 1, 2, assim como vocês estão vendo. No momento que eu realizei esse desenho, eu percebo que o meu pentágono ficou dividido em 3 triângulos. 3 triângulos, não 2. 2 diagonais que dividem o pentágono em 3 triângulos. E para somar os ângulos internos do pentágono nessas condições é muito simples. Basta eu observar, como vocês estão percebendo, que a soma dos ângulos internos dos 3 triângulos coincide com a soma dos ângulos internos do meu pentágono, com a soma dos 5 ângulos do meu pentágono, conforme a ilustração. Dessa vez, portanto, eu tenho, para encontrar a soma dos ângulos internos do pentágono, eu tenho que multiplicar os 180 graus por 3. E ao multiplicar 180 graus por 3, eu encontro 540 graus, eis a soma dos ângulos internos de um pentágono, mais especificamente nesse caso de um pentágono regular. Onde eu quero chegar com vocês? Aqui. Se eu tenho um hexágono, ou um heptágono, ou um octógono, não importa, daqui para frente é uma generalização, isso vai valer em qualquer circunstância. Se eu tenho um polígono com N vértices, eu já sei, de outros carnavais, que esse polígono pode ser, que a partir de cada vértice desse polígono, eu consigo projetar n menos 3 diagonais. A partir de cada um dos n vértices, eu projeto n menos 3 diagonais. O que ainda nos resta concluir
é que essas n-3 diagonais, projetadas a partir de qualquer vértice que eu tenha escolhido, irão decompor o meu polígono em n-2. Eu disse n-2 triângulos. Sabe por quê? Observa bem, com calma e tranquilidade. A primeira diagonal que eu desenhar, vai desenhar um triângulo. Um triângulo. A segunda diagonal vai desenhar dois triângulos, o segundo dos triângulos componentes. A terceira diagonal e última, nesse caso, observa, é um hexágono, então são 6 vértices, são 3 diagonais a partir de um mesmo vértice. A terceira diagonal, porém, não vai desenhar só um triângulo, vai desenhar 2. Vocês estão vendo? Essa última diagonal aqui vai ser responsável pela determinação de 2 triângulos ao invés de um. É justamente o fato de que a última diagonal vai gerar um triângulo a mais que faz com que vocês concluam que se são n-3 diagonais por vértice, serão n-2 triângulos. Um triângulo a mais do que diagonais, 2 triângulos a menos do que vértices. Lembra? Quadrado, 2 triângulos. Pentágono, 3 triângulos. Hexágono, 4 triângulos. Vocês estão vendo? Sempre 2 triângulos a menos do que o número de vértices de quem vocês estão falando. E, consequentemente, se todo polígono regular pode ser decomposto em n-2 triângulos, então a soma dos ângulos internos desse polígono será igual a 180 graus, a soma dos ângulos internos de um triângulo, que multiplica justamente esse n-2. O que eu quero é que vocês deem significado para esse n-2. Não é uma fórmula que a gente simplesmente decora. A gente lembra, são n-3 diagonais, decompondo o meu polígono em n-2 triângulos nessas condições. Certo? Comigo aqui no quadrinho para a gente fazer mais uma demonstração, dessa vez a da soma dos ângulos externos. Essa eu faço questão de demonstrar para vocês passo a passo, para que vocês percebam onde eu quero chegar. E eu vou fazer uma demonstração aqui bem genérica, ou pelo menos tanto genérica quanto possível, tá, gente? Ó, eu vou pegar um pentágono aqui, certo? Pegar um pentágono. Não precisa ser um pentágono regular, assim, mas um pentágono, tá? Digno, assim, tá? Qualquer pentágono que eu desenhar vai servir. E vou pensar assim com vocês. O pentágono, ele tem 5 ângulos internos. Aqui estão A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Para começo de conversa. A, B, C, D, E. Só que eu podia ter 6 vértices, ou 7, ou 8, e a soma dos ângulos internos nessas condições continuaria a mesma. A soma dos ângulos internos, como a gente acabou de ver, é 180, que multiplica n-2. Nesse caso, essa soma dos ângulos internos seria 180, que multiplica 5 menos 2, ou seja, 3. 180 vezes 3, 540, está aqui a soma dos ângulos internos do meu pentágono. Certo? O que eu vou fazer agora é semelhante ao que eu já fiz com vocês quando a gente falou no triângulo. Eu vou prolongar cada um dos 5 lados aqui. Cada um dos 5 lados assim, 1, 2, 3, 4, 5, certo? E ao realizar esse prolongamento, eu vou ilustrar para vocês aqui quem são os ângulos externos. Então aqui, por exemplo, eu tenho 180 menos A, aqui eu vou ter 180 menos B, e assim sucessivamente. Agora eu tenho 180 menos C, em seguida 180 menos D, e finalmente aqui embaixo, menos D, 180 menos E. 180, vou colocar um pouquinho mais longe aqui, para ficar legal, 180 menos E, certo? 180 menos E. Eis aí, portanto, os 5 ângulos externos. A minha missão com vocês agora é determinar quanto vale a soma dos 5 ângulos externos desse polígono. O resultado é muito surpreendente. Você se ligue comigo em como isso vai funcionar. Vamos supor que vocês junto comigo resolvam representar quanto dá a soma dos ângulos internos. Isso aqui é informação que eu já sei. O que eu quero agora é saber quanto dá a soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos. No meu desenho, quanto daria a soma desses 10 ângulos? Os 5 de dentro mais os 5 de fora, certo? Soma de todos os internos mais a soma de todos os externos. Dica, recomendação. Ao invés de separar esse problema em internos versus externos, vocês procurem reunir os internos e os externos, como vocês estão vendo aqui, aos pares. Porque cada par de ângulo interno e ângulo externo irá resultar, como vocês estão vendo aqui, em 180 graus, em 2 ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Então eu tenho 180 graus somando os dois aqui nesse canto, eu vou ter 180 graus somando esses dois, eu vou ter outros 180 graus somando aqui, eu vou ter mais 180 graus aqui, e finalmente eu vou ter outros 180 graus aqui. Observem, cada par de ângulo interno e externo
soma 180 graus. Eles são suplementares. Então, nesse caso, no caso do meu polígono de 5 lados, no caso do meu pentágono, isso resultaria em 180 graus vezes 5, certo? Se fosse um pentágono. Mas o que eu quero é uma expressão genérica. Então, pensem comigo, se fossem 6 vértices, eu teria isso aqui 6 vezes, 180 graus 6 vezes, 6 pares de ângulo interno e externo, resultando em 180 graus. Se fossem 7, a mesma coisa, se fossem 8 e assim sucessivamente. Eu sempre multiplicaria, nesse caso, o meu ângulo de 180 graus, correspondente a essa soma, pelo número de vértices do meu polígono. Eu estou sendo tão enfático com relação a isso, porque eu quero muito que vocês entendam quando eu escrever que a soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos será sempre igual a 180 graus vezes n. N. N representa o número de lados do meu polígono e, consequentemente, corresponde também ao número de vértices que ele tem. No meu desenho, escolhi um pentágono, 5. Então, a soma de todos os internos mais a soma de todos os externos resultaria em 180 vezes 5. Porém, o que eu quero é generalizar essa representação com vocês e, por isso, estou escolhendo escrever 180 vezes n. Se a minha missão é determinar quanto vale a soma dos ângulos externos, eu estou muitíssimo bem encaminhado agora. Sabe por quê? Porque eu posso isolar a soma dos ângulos externos do lado esquerdo, escrevendo que ela é igual a 180n, a soma de todos os internos e externos 2 a 2, menos a soma dos ângulos internos. Acompanha, a soma dos ângulos internos está do lado direito, certo? E aí eu vou escrever assim, a soma dos ângulos externos é igual a 180n, menos a soma dos ângulos internos, que eu sei desde o início, que é igual a 180, que multiplica n menos 2. Essa eu acabei de demonstrar junto com vocês. Olha que maluquice o que vai acontecer agora. Esse 180 vai se distribuir aqui no chuveirinho. Tá vendo? E quando ele se distribuir, eu vou chegar à conclusão de que a soma dos ângulos externos é igual a 180n, menos 180n, mais 360 graus. Menos com menos, menos 180 vezes menos 2, mais 360 graus. E a curiosidade, a enorme curiosidade que vem agora, é que o mais 180n vai cancelar o menos 180n. E vocês chegarão comigo à conclusão bizarra, para quem nunca tinha chegado a ela especialmente, de que a soma dos ângulos externos de um polígono, qualquer polígono regular, é igual sempre a 360 graus. Aliás, isso não se resume aos polígonos regulares, isso se resume aos polígonos convexos em geral. Eu não cheguei a falar nesse tema de polígonos convexos, mas nesse primeiro momento eu quero que vocês se foquem em polígonos regulares. Para polígonos regulares, quadrado, pentágono regular, hexágono regular, a soma dos ângulos externos sempre dá 360 graus. Não importa quantos lados o teu polígono tenha. No quadrado, no triângulo, no hexágono, não importa, a soma dos ângulos externos sempre vai dar 360 graus. O que me leva a uma conclusão muito interessante. Muito interessante. Se o meu polígono é regular, pensem comigo por um instante, então todos os seus ângulos internos terão a mesma medida. O triângulo equilátero tem 3 ângulos de 60 graus. O quadrado tem 4 ângulos de 90 graus e assim sucessivamente. Se eu quiser, portanto, determinar quanto mede um ângulo interno, eu tenho que pegar a soma dos ângulos internos e dividir pelo número de ângulos do polígono, que coincide, por sua vez, com o número de lados que esse polígono tem. Nessas condições, eu diria para vocês que a medida de um ângulo interno é igual à soma dos ângulos internos dividida por n, ou ainda é igual a 180, que multiplica n menos 2, tudo dividido por n. Isso é a medida de um ângulo interno de um polígono regular. Vamos deixar isso bem claro. Ângulo interno de um polígono regular, porque todos os ângulos do polígono regular têm a mesma medida. Agora, olha que bizarro isso aqui. E se eu quiser a medida de um ângulo externo? Sabe o que eu faço para saber a medida de um ângulo externo? Se os internos são iguais, os externos serão iguais também. E aí vocês diriam, nesse caso, que a soma dos ângulos externos dividida por n resulta no tamanho de cada um deles. E, consequentemente, essa expressão vai se revelar tão simples quanto pegar 360 graus e dividir por n. E é por isso que eu digo a vocês, quando a gente compara as estruturas dessas duas expressões a que a gente acabou de chegar,
A medida do ângulo interno de um polígono versus a medida de um ângulo externo de um deles nas mesmas condições. A gente não tem dúvida, toda vez que a gente tiver a alternativa, de que a gente vai usar a segunda. É muito mais fácil determinar a medida de um ângulo externo de um polígono do que a medida de um ângulo interno. Porque a medida de um ângulo interno varia, vocês estão vendo, varia de acordo com o número de lados, mas a medida dos ângulos externos não varia. A soma dos ângulos externos não varia. Se um polígono tem 10 lados, olha que louco fazer conta de cabeça. Se o polígono tem 10 lados, ele é um decágono. Sabe quanto mede cada ângulo externo? 36. Por que 36? 360 dividido por 10. Então, cada ângulo externo é 36. Ah, como é que eu vou fazer para saber o interno? 180 menos 36. A gente obtém o interno por tabela, porque ele é suplementar em relação ao externo. Então, fica super fácil de calcular. E assim será simples de calcular a medida de um ângulo externo sempre que vocês tiverem a opção de escolher. Sempre que a missão de vocês permitir, vocês podem explorar essa simplicidade. A simplicidade da determinação do ângulo externo. Como vocês vão ver comigo a partir de agora nos nossos 3 últimos exercícios. No exercício número 10 está escrito assim: determine a soma dos ângulos internos de um eneágono. O que é um eneágono? A gente tem que decorar os prefixos para saber que um eneágono regular tem 9 lados, certo? Esse é um eneágono regular, certinho? Muito bem. Quero saber a soma dos ângulos internos de um eneágono regular. A soma dos ângulos internos é 180, que multiplica n menos 2. Esse n, nesse caso, representa o número de lados, o número de vértices do meu polígono, 9. Eu vou escrever, portanto, que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, que multiplica 9 menos 2. Isso resulta numa soma dos ângulos internos que é igual a 180 vezes 7. É isso mesmo, produção? 180 vezes 7. Isso aqui vai resultar em uma soma dos ângulos internos de 1.260 graus. 1.260 graus. 180 que multiplica n menos 2, está aqui 180 vezes 7, 1.260. Certinho? Tudo dominado? Era só isso que o problema pedia, a aplicação direta da nossa expressão. Questão de número 11. A soma dos ângulos internos de um polígono regular é 1.440 graus. Determine o número de diagonais desse polígono. Então vamos lá. Soma dos ângulos internos é 1.440 graus. O que eu sei de soma dos ângulos internos é que 180 que multiplica n menos 2 é igual a 1.440 graus. Eis aqui uma equação que vai me permitir descobrir quantos lados esse polígono tem. Certo? Eu posso passar o 180 dividindo ou eu posso multiplicar. Normalmente as pessoas têm uma tendência a não passar dividindo, então eu vou tentar imitar o que eu imagino que seja a técnica escolhida pela maioria de vocês, é de fazer 180n menos 180 vezes 2 menos 360. Isso aqui dá 1.440. Embora eu confesse para vocês, eu teria passado dividindo, tá? O 180, fica a dica. Menos 360 vai para a direita de sinal trocado, positivo, fica 180n do lado de cá, 1.440 mais 360, que sorte, 1.800 graus. E agora sim, se a gente passar o 180 dividindo, a gente vai escrever que n é igual a 1.800 graus dividido por 180 graus, ou ainda n igual a 10. Acabei de descobrir, portanto, que estou falando de um decágono. Um polígono com 10 lados, como vocês estão vendo nessas condições. Mas eu não quero isso, eu quero saber quantas diagonais esse polígono tem. O número de diagonais desse polígono vai ser dado por n vértices. A partir de cada um deles, n menos 3 diagonais, as que vão são as mesmas que voltam, então divide por 2. Certo? Comigo, então, n igual a 10. Vamos escrever 10. Agora, 10 menos 3, 10 menos 3. Tudo dividido por 2. Escreveu? 10 vezes 7, 70, divide por 2, resultado 35. Certo? Um decágono regular, portanto, terá 35 diagonais. Nessas condições, isso responde à questão de número 11. Beleza por até aqui? Sossegado? Para finalizar, então, os exercícios da lista de aula, mas, de novo, eu insisto, não desconectem correndo, muito importante, porque tem mais.
Exercício de número 12. Determine o número de diagonais de um polígono regular cujos ângulos internos medem 150 graus cada. Então vamos lá, 12. Número de diagonais de um polígono regular que tem ângulos internos medindo 150 graus. Certo? Gente, pensem comigo por um instante. Se cada ângulo interno mede 150 graus, vamos desenhar um pedaço desse polígono aqui, ó. Um pedaço assim, tá vendo? Só um pedaço. Se cada ângulo interno mede 150 graus, como vocês estão vendo aqui, isso me permite afirmar imediatamente que cada ângulo externo, eu disse cada ângulo externo, irá medir 30 graus. Porque a soma dos ângulos interno e externo sempre tem que resultar em 180. Então, quem sabe ângulo interno, 150, nessas condições sabe também ângulo externo, 30. Ângulo externo, 30. Está aqui ângulo interno, está aqui ângulo externo, 30. Certo? Por que eu estou com essa fixação pelo ângulo externo? Porque é muito mais fácil de descobrir coisas a respeito de um polígono quando a gente conhece o ângulo externo em oposição ao ângulo interno. Funciona assim, essencialmente. Se eu sei que 30 graus é a medida do ângulo externo, eu penso em qual foi o processo para determinar a medida desse ângulo. Eu peguei a soma de todos os ângulos externos e dividi por quantos eles são. Em outras palavras, se é verdade que ângulo externo é igual à soma dos ângulos externos dividido por n, então será verdade no nosso exemplo que 30 graus, a medida de um ângulo externo, será igual à soma dos ângulos externos, que é sempre igual, eu disse, a 360 graus, dividido pelo mesmo n. N, número de lados, número de vértices no meu polígono, é justamente a informação de que eu preciso para poder calcular, em seguida, o número de diagonais. Dá uma olhada, se 30 é igual a 360 sobre n, então eu posso dizer, passando o n multiplicando e o 30 dividindo, que n é igual a 360 graus, dividido por 30. E, consequentemente, 360 dividido por 30 me leva à conclusão de que n é igual a 12. Eu estou, portanto, falando de um dodecágono, dodeca, 2 mais 10, dodecágono regular, um polígono com 12 lados, portanto, nessas condições. E agora que eu sei que eu tenho um polígono de 12 lados, determino o número de diagonais numa boa, como eu acabei de fazer no problema anterior. Número de diagonais é igual a n, que multiplica n menos 3 dividido por 2. O número de diagonais vai ser igual a 12, que multiplica 12 menos 3. Tudo dividido por 2. 12 vezes 9 dividido por 2, 12 vezes 9, 108, divide por 2, 54. Eis que temos, portanto, um polígono regular de 12 lados que acumula no total 54 diagonais. Esse foi o exercício de número 12. E nós voltamos para a nossa programação normal. Vai demorar, vai por mim, falta pouco, cuida só. Triângulo retângulo, bem rápido, só informações essenciais a respeito dele para finalizar a aula de hoje. Toda vez que vocês esbarrarem num triângulo retângulo, lembrem que o maior lado se chama hipotenusa, os outros dois lados se chamam catetos, mas os catetos ganham sobrenomes se nós escolhermos um ângulo agudo de referência. Nesse caso, eu escolhi o ângulo alfa de referência, como vocês estão vendo lá no canto esquerdo. Se eu escolhi o ângulo alfa de referência, então esse cateto que está mais longe do ângulo alfa se chama oposto, o cateto que está mais pertinho se chama adjacente. É em cima disso que a gente constrói as primeiras conclusões, as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Eu sei que para muitos de vocês é apenas uma revisão, mas é um mal necessário, a gente tem que lembrar disso aqui sempre. Começando pelo seno. Seno do ângulo alfa, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Nesse caso vai ser B sobre A, como vocês estão vendo aqui no meu exemplo. Passando para cosseno. Cosseno do ângulo alfa, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, C sobre A. E, finalmente, tangente. Tangente do ângulo alfa, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, B sobre C, ou coca. Bem fácil de lembrar, como vocês estão vendo aqui, especificamente no caso da tangente. As três relações trigonométricas fundamentais, essenciais do triângulo retângulo, são seno, cosseno e tangente. Na trigonometria a gente estuda secante, cossecante, cotangente. Não precisa disso agora, tá? Especificamente para a trigonometria do triângulo retângulo. Até que mais tarde a gente vai perceber que elas são simplesmente os inversos das três relações originais. Mas num primeiro momento, seno, cosseno e tangente são absolutamente fundamentais. Sabe por que esse raizão está aí? Esse raizão? E esse 2?
Tá vendo? Sobre 2. Raizão sobre 2. E mais, está contando até 4 aqui dentro, 0, 1, 2, 3, 4. Sabe por quê? Porque está na hora da gente falar. Na tabela dos arcos notáveis, a gente tem que saber construir isso aqui. Eles não vão te dar isso em prova nenhuma. Tá para nascer o enunciado de questão que tem imediatamente disponíveis senos, cossenos, tangentes de 0, 30, 45, 60 e 90 graus. Muito importante saber a tabela dos arcos notáveis e mais ainda construir ela em tempo real, porque não é uma tabela que a gente decora. Claro, com o tempo, se a gente usar isso bastante, a gente vai saber decorar os valores principais das funções trigonométricas. Mas o mais importante é saber construir. Raizão sobre 2 e conta até 4. 0, 1, 2, 3, 4. Não esquece, começa no 0, são 5 valores, certo? A partir daí, eis que vem o nosso tabelão. A primeira coisa que eu faço é pensar. Vamos começar pensando. Raizão sobre 2 e conta até 4. Da esquerda para a direita, seno. Raiz quadrada de 0 é 0, divide por 2 dá 0. Raiz quadrada de 1 é 1, divide por 2 dá 1 meio. Entendeu? A raiz vale para todo mundo e o 2 também. Em seguida, raiz de 2, não sei quanto vale a raiz de 2, é um número irracional. A gente já estudou eles aqui no estudo de matemática na aula de conjuntos numéricos. Raiz de 2 é um número irracional. Deixa assim, sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Depois disso, raiz de 3 também é um número irracional. Deixa quieto, raiz de 3 sobre 2. E finalmente, raiz quadrada de 4. Essa eu sei. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 divide por 2 dá 1. Certo? Barbada. De trás para frente agora, a mesma tabelinha no pensamento. E a gente lê os valores do cosseno. Não precisa pensar tudo de novo. Já pensou nos valores do seno? Só escreve na ordem contrária. 1, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 meio e finalmente 0. Certo? Muda o pensamento agora, pensa de novo. Cara, eu lembro de ter estudado um dia na minha vida na trigonometria que tangente era a mesma coisa que seno sobre cosseno. Lembra disso? Tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno. Então, eu vou começar pela coluna do meio, estrategicamente, já que eu vou dividir os números da primeira linha pelos números da segunda. E quando eu dividir o número da primeira linha pelo número da segunda na posição central, eu estarei dividindo raiz de 2 sobre 2 por ela mesma. E um número dividido por ele mesmo, vocês sabem, de outros carnavais, dá 1. Lá na ponta esquerda da tabela, 0 dividido por 1, sabe quanto dá? 0 em cima pode, 0. E aqui na ponta direita, 1 dividido por 0. Opa, soou o alarme. A coisa mais proibida do universo da matemática, a mãe das leis matemáticas que rege inclusive esse comportamento, afirma que jamais dividirás por 0. Não existe resultado, como vocês estão vendo, toda vez que vocês decidem dividir por 0. As outras duas frações, vocês certamente usando racionalização no primeiro caso e divisão de frações, conserva a primeira, inverte a segunda, conseguiriam obter os resultados. Primeiro resultado, raiz de 3 sobre 3 para a tangente de 30 graus. O segundo resultado, simplesmente raiz de 3 para a tangente de 60. Não são resultados difíceis de obter, muito pelo contrário, basta dividir frações conservando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. A observação apenas, como eu frisei agora há pouco, é de que para obter a raiz de 3 sobre 3, vocês vão ter que racionalizar. Essa tabela é super útil, vocês têm que ter ela em mente. Mas mais do que isso, vocês têm que conhecer 2 triângulos retângulos importantes para a gente poder encerrar a aula de hoje. Esses 2 triângulos retângulos, gente, são importantíssimos. Vocês têm que conhecer os 2 sob a ótica da geometria, sem usar trigonometria. Muito importante para os 2 triângulos. O primeiro triângulo, estrela das festas geométricas, é esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui. Quando vocês esbarrarem nas empreitadas geométricas da vida, em um triângulo retângulo em que um ângulo agudo mede 30 graus. Eu disse 30 graus, certo? Triângulo é retângulo, olha ali, ângulo reto, e aqui ângulo de 30 graus. Automaticamente, vocês dirão que o cateto oposto ao ângulo de 30 graus não se chama mais cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Ele se chama coisa, simplesmente. E essa coisa pode ser, como o próprio nome sugere, qualquer coisa. Não importa o que. Não importa se é um valor numérico, uma expressão matemática, não importa. A partir de agora, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus passou a se chamar coisa. Nessas condições, a hipotenusa sempre irá medir o produto da coisa por 2. Escreva assim, 2 coisas. Certo? 2 coisas. Sem plural, para ter mais sustentação. Tá? Coisa, 2 coisas. Assim como vocês estão vendo.
A hipotenusa mede o dobro do cateto oposto, coisa, duas coisas. E sabe quanto mede o cateto adjacente? O cateto adjacente mede essa mesma coisa colada na raiz de 3. Escreva assim, coisa, duas coisa e coisa raiz de 3, certo? Coisa, duas coisa e coisa raiz de 3. Fechou o tempo aqui agora, sabe por quê? Exemplo relâmpago. Olha aqui, ó. Que péssimo. Olha aqui. Coisa mais horrorosa, rapaz. Dá uma olhada. Aqui vocês têm um exemplo relâmpago. O que é um exemplo relâmpago? Vocês têm 30 graus aqui. 30 graus aqui. Certo? E aqui alguém inventou de colocar o 7. 7, para ficar complicado. 7 é primo. Tabuada difícil. Tá vendo? 7. Tudo bem? Aquilo ali não é um 7. Não é um 7. O espartano sabe que aquilo ali não é um 7. Espartano, mente dominada, chama esse 7 de coisa. E a partir daí, num passe de mágica, ele afirma se esse 7 é o oposto a 30 graus, se esse 7 é a coisa. Então a hipotenusa duas coisas mede 14 e o cateto adjacente mede coisa colado na raiz de 3. 7 raiz de 3. Eis aqui as medidas dos 3 lados do teu triângulo. Instantâneo, sem tirar nem pôr. Exemplo relâmpago de número 2. Olha o exemplo relâmpago de número 2. Mas que sacanagem. Colocaram o triângulo se equilibrando. Ele vai cair a qualquer momento. Olha só, aqui eu tenho 60 graus. 60 graus. Aí o sujeito larga e diz, não tem como fazer. Não, só aprendi 30. Não aprendi. Cabeça, fica frio. Relaxa, dá uma olhada. Se aquele ângulo lá de cima é 60, 60 mais 90 dá 150, é porque esse de baixo é 30. Então não dá mais bola para aqueles 60 graus. Tu acabou de encontrar o ângulo de 30. E aí vamos supor que tu conheça, por exemplo, aqui a hipotenusa e alguém te diz que a hipotenusa mede 10. E aí tu vai argumentar que está, até cheguei no 30, mas aí a coisa não veio, não tinha como fazer. Relaxa, calma. A coisa não veio, de fato. A coisa devia estar aqui. E a gente pergunta, coisa, onde está você? A coisa não veio, mas quem veio no lugar dela? Quem veio no lugar dela? Duas coisas. Vocês concordam? E se duas coisas mede 10? Vocês acabaram de descobrir por tabela que coisa mede 5. E se coisa mede 5, o cateto adjacente mede coisa raiz de 3. Está vendo? Liquidada a fatura. Aqui eu tenho 10, lá eu tenho 5. E aqui eu tenho 5 raiz de 3. Esse é o primeiro triângulo retângulo mágico importante de um total de 2, que eu faço muita questão que vocês conheçam. O segundo triângulo retângulo é esse aqui. Bem fácil, bem fácil. Só que o ângulo é um pouquinho diferente. Dá uma olhada. Aqui. Eis que tenho aqui um triângulo retângulo em que eu detecto um ângulo interno de 45 graus. Certo? 45 graus. Muito bem. Se eu olhar com carinho, eu vou perceber que não basta um ângulo de 45 graus nessas condições, que eu tenho que ter 2. Do contrário, a conta dos 180 não fecharia. Eu tenho 90 aqui, mais 45 para somar 90 mais 90, 180. Tá vendo? Esse triângulo, portanto, tem 2 ângulos internos de mesma medida, e todo triângulo que tem 2 ângulos internos de mesma medida terá também 2 lados, 2 catetos de mesma medida, lado e lado, certo? Lado e lado, simples assim, triângulo, retângulo e isósceles, triângulo, retângulo com 2 lados de mesma medida. Este triângulo retângulo não existe. Olha bem o que eu acabei de afirmar, isso não é um triângulo. Isso é um guardanapo quadrado dobrado. Lembra disso, certo? Quando a gente dobra um guardanapo quadradinho no restaurante, ele vira isso aqui. Ele vira um triângulo, retângulo isósceles. E, portanto, isso aqui não é uma hipotenusa. Isso é simplesmente a diagonal do quadrado, cuja expressão a gente vai demonstrar na aula de polígonos regulares. É só ter um pouquinho de paciência, mas por enquanto eu vou querer só que vocês memorizem lado raiz de 2. Observa, triângulo, retângulo, isósceles, lado, lado e lado raiz de 2. Muito bem, mais um exemplo relâmpago. Muito bem, tá aqui, exemplo relâmpago na fita, bem fácil. Triângulo, retângulo, isósceles, certo? Eis que eu tenho aqui, por exemplo, um ângulo de 45 graus e eu tenho aqui um lado que mede 3. Não importa se oposto ou adjacente, no momento em que eu diagnostiquei que um dos ângulos internos é 45, então eu sei que o outro ângulo interno também é 45 e que se um cateto mede 3, o outro cateto também medirá 3, certo? 2 lados de mesma medida, eu lembro, lado, lado e lado raiz de 2, ou seja, 3 raiz de 2 corresponderá, portanto, à medida do meu terceiro lado nessas condições, certo?
Não tem exercícios relacionados a esses temas aqui, mas eles são absolutamente fundamentais para que a gente possa continuar a desenvolver a geometria plana, em especial quando estivermos falando de triângulos, de áreas de figuras planas e de polígonos regulares, com apótema, com raio, com inscrições, com circunscrições. Tudo isso se constrói em cima de temas que são tão elementares quanto esse aqui. Então, eis que decretamos o final da aula E1, Geometria Plana 1, aula de número 23 do Estude Matemática. Como sempre, muito obrigado pelo prestígio.